Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e na edição de hoje, um convidado para lá de relevante, para lá de especial. Há muito tempo a gente queria conversar com um porta-voz do Sebrae e hoje deu certo. Então se prepara, hein, Andrezão, que essa conversa aí reta final do ano é uma das mais especiais desse nosso 2024. Antes, eu quero agradecer toda a audiência que já estava aqui com a gente, acompanhando o Tati TC News com Gabriel Medina, a nossa Camila Nascimento, Carol Souza, o próprio Andrezão estava aí trabalhando no Tati TC News e segue com a gente no Olá Investidor. Se você acompanha a nossa transmissão desde as primeiras horas da manhã e até agora não deixou o seu like, meu senhor, minha senhora, chegou o momento, hein? Clica aí no like porque o YouTube entende que há engajamento, que o conteúdo é bom e ele divulga a nossa programação para mais e mais pessoas de maneira orgânica. E quando você vai clicando aí no like, você vai nos ajudando. Eu tenho o prazer e a honra de apresentar aqui o nosso convidado da edição de hoje. Então vamos nessa? Marco Vignoli, diretor técnico do Sebrae no estado de São Paulo. Vignoli, muito obrigado pela gentileza, seja bem-vindo. Prazer é meu, Vinícius. Prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho aí sobre a visão que o Sebrae tem da área de crédito, que a gente vem fazendo e trocando um pouco de ideia aqui sobre o setor financeiro. Muito bem. Olha, falei e é verdade. O pessoal aqui todo da TC News, do TC, a galera ficou muito feliz que a gente conseguiu tirar essa conversa do papel, porque há bastante tempo a gente queria conversar com o porta-voz do Sebrae, que é uma instituição tão importante, e o nosso público ele é formado por investidores, mas também, além de investidores, tem muito microempreendedor, tem muito pequeno empresário, tem gente que está começando agora o seu negócio. Então eu imagino que esse público também é o público do Sebrae, não é, Vignoli? Sem dúvida. Bom, para quem não conhece de perto o Sebrae, né, nós trabalhamos com empreendedorismo de maneira geral, mas com foco no pequeno empreendedor e naquele potencial empreendedor, aquele que não empreende ainda e quer empreender. Então, a questão número 1 que as pessoas procuram o Sebrae é quem está atrás de crédito para empreender. Essa é a principal razão. E a gente apoia fazendo pré-crédito, depois fazendo pós-crédito, ajudando essas pessoas. Tem sido um desafio tremendo. A gente vê que o Brasil ainda tem uma cultura baixa de crédito e o Sebrae está debruçado sobre isso para a gente poder cada vez mais ajudar esse empreendedor. Vamos falar muito sobre isso, mas para a gente começar falando um pouquinho do Sebrae, deixa eu mostrar o site aqui do Sebrae, né? Eu separei algumas abas para a gente conversar, e aí a primeira é justamente sobre isso, viu, Vignoli? Conheça o Sebrae. Então o Sebrae faz parte de um sistema criado em 1972, que é o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa. Sebrae, à época com C de casa, hoje é Sebrae com S de saudade, né? O órgão era vinculado ao governo federal, mas a partir de 1990 a entidade se transformou num serviço social autônomo, denominado Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aí sim, Sebrae com S. Então a gente está falando de uma instituição que ela não é ligada a nenhum governo, não é ligada ao governo federal. Tem alguma ligação com o governo estadual? Também não, né, Marco? É interessante isso. O Sebrae ele é uma sociedade de direito privado, mas com um recurso que vem da contribuição das empresas. Então, ela tem um conselho e desse conselho fazem parte as entidades da indústria, do comércio, da área da agricultura, de serviços e também dos governos, né, no âmbito federal, do governo federal e no âmbito do estado, do governo do estado. Ele é um dos participantes desse conselho, mas ele é uma sociedade de direito privado e dentro disso tem um regulamento diferente, mas ele tem um fim social, né? Um serviço com fins sociais e dentro desse contexto ela trabalha para fomentar o empreendedorismo. Muita gente fala, poxa, o Sebrae trabalha para incentivar as pessoas a empreenderem mais? Também, mas nosso principal desafio, na verdade, é fazer aquele empresário sobreviver em um ambiente tão competitivo como nós temos, Vinícius. A gente tem hoje 2/3 das empresas do Brasil quebram antes dos 5 anos. Então o Sebrae tem um trabalho muito focado em diminuir a mortalidade das empresas do país. Muito, muito legal. E aí, assim, se você é um pequeno empresário, se você é um grande empresário, se você já conhece o Sebrae ou se por acaso você não conhece, o que é muito difícil,
eu sugiro que você acesse aí sebrae.com.br. No site do Sebrae você consegue escolher qual estado que você está. Então aqui eu coloquei São Paulo, porque nós estamos na região da Faria Lima, zona sul da cidade de São Paulo, então eu escolhi o estado de São Paulo. E aí, Vignoli, aqui eu já tenho uma coisa que eu achei muito legal, que é um monte de curso gratuito. Cara, você tem curso sobre administração como bússola, compliance, crescimento planejado. Tem um curso aqui que eu vi sobre finanças, custo, preço de venda, equilíbrio e resultados, finanças em tempo de crise, tudo gratuito. Então, não é por falta de oportunidade que você vai deixar de se capacitar. Essa iniciativa do Sebrae é muito legal, né? Você ajudar o empreendedor que muitas vezes começa com a vontade, com o desejo, mas que não tem todas as formações necessárias, mas começa, o importante é você começar de alguma maneira, mas ao longo do processo você vai se capacitando para o seu negócio ter mais sucesso e sobreviver aos tais 5 anos, que é uma prova de fogo aqui na realidade brasileira, né? Sem dúvida. A gente observa, Vinícius, que o estado de São Paulo, o Brasil é um país empreendedor, mas o estado de São Paulo tem um foco muito grande nisso. Muita gente trabalha ali a vida inteira, junta o dinheiro da aposentadoria e quer empreender. Outros já saem da escola empreendendo, não querem nem estudar mais para abrir o seu negócio. E o que a gente observa é que muita gente tem vocação ali para o seu negócio, tem tino, tem conhecimento, mas não tem conhecimento de gestão de negócios, né? Ali não sabe o imposto que vai pagar no seu empreendimento, não sabe fazer um fluxo de caixa, uma gestão de estoque, tudo isso é muito importante. Então muitas vezes o sonho vira pesadelo quando a gente observa essas pessoas empreendendo. E o Sebrae traz essa qualificação para isso. A gente tem pesquisas internas que indicam que as pessoas que têm o apoio do Sebrae, elas têm 50% de chance a mais de sobrevivência quando impactadas no início, ali, nos seus 6 primeiros meses, ou até antes. Eu estava recentemente, Vinícius, em Harvard, lá a gente encontrou 2 meninos brasileiros, gênios, né? E daí os meninos já no doutorado, startup com chance de ser bilionária. E daí o menino olhava pra gente e falava, pô, você é do Sebrae? Eu comecei aprendendo no Sebrae. Eu tô aqui hoje por conta do Sebrae. Que legal. É muito legal, impacta mesmo muita gente e pode impactar muito mais, Viz. A gente observa que a gente vive ainda num país que tem uma cultura um modelo de preparar as pessoas para o empresariado, né? Para o empreendedorismo de maneira geral. Então, a gente começa desde pequeno, tem um programa que chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o maior programa do Sebrae e principal programa que a gente tem para impactar de fato a sociedade. Pega esse menino e qualifica ele em educação financeira, muito a ver com o que vocês fazem aqui. Muito legal. Com a TC News. Então, a gente já dá para o menino ali no início do ensino fundamental, criançada, a noção de como é que ele vai lidar com a questão financeira, coisas que ele vai levar para a vida dele. Se ele, na partida, entender isso, ele vai poder ser um empreendedor muito melhor ali na frente. Então, esse é o foco da gente. Eu acho que esse tipo de programa é o que vai impactar, de fato, no longo prazo a sociedade brasileira. Mas isso é muito legal. E o lance que você fala que a gente não é preparado para empreender, então, para não falar de nenhuma outra pessoa, eu vou dar o meu exemplo na faculdade. Todo mundo sabe o quanto eu elogio a faculdade que eu fiz aqui. Realmente, acho que é muito boa. Me formei na Casper Libero. Bacana. Eu gosto muito. Mas você tem ali várias matérias. Mas uma das matérias que eu não tive foi empreendedorismo. Perfeito. E tem muito jornalista que depois que se forma, vai abrir a sua própria assessoria de imprensa, vai abrir igual nós aqui fizemos a TC News, né, dentro do TC, mas abrimos uma emissora digital que antes não tinha. Então você tem que começar ali, você vai batendo cabeça para aprender algumas coisas que a formação não te ensina de saída. Agora há uma preocupação maior com isso. E me parece que essa preocupação é o que vai levar a nossa sociedade a ver o empreendedorismo como uma alternativa sempre relevante. Eu posso escolher trabalhar para uma outra empresa, vou ser colaborador, quero tentar a vida assim, ou quero tentar empreender. Mas aí você já tem mais condição para saber melhor o que é de fato empreender, os desafios. E o lado bom também da coisa, né? É muito bom quando o negócio dá certo, né? Imagino que vocês conversam com muitos empreendedores, igual esses meninos que você citou, que falam assim, puxa vida, quando o negócio começa a sair do papel, quando você chega num ponto de equilíbrio, e depois do ponto de equilíbrio, quando aquele negócio começa a se sustentar pelas próprias pernas, é muito legal, né? Sem dúvida. É um pouco
do que vocês constroem aqui quando a pessoa tem a sua autonomia financeira, Sim. né? Poxa, agora eu tenho a minha segurança e vou poder fazer o que eu quero, que eu sempre amei. E o empreendedorismo é um pouco disso. Você citou a questão da faculdade, né? O Sebrae ele começa com as crianças, segue aí com os cursos a vida inteira e nós temos a nossa faculdade do Sebrae. Só que qual que é o foco que nós estamos dando para a faculdade do Sebrae? A gente observou que a gente competir com as outras universidades em cursos de administração de empresas, por exemplo, não seria um foco de tanto apoio ao empreendedorismo na sociedade. A gente está agora preparando para as outras universidades, como você disse, a gente vai fornecer gratuitamente a disciplina de empreendedorismo, para que a Casper Libero e as outras universidades possam ter uma disciplina para formar, porque você vai ter um jornalista que pode ser empreendedor. Sim. Você vai ter um médico que pode ser empreendedor, um engenheiro que pode ser empreendedor. Todas as profissões podem ter o foco no empreendedorismo. E o Sebrae, dentro desse nosso projeto, com a faculdade do Sebrae, vai fornecer a disciplina para apoiar dentro desse contexto do novo mundo do trabalho, né? A gente observa cada vez mais, né? As relações que eram antigamente de vínculo empregatício, cada vez mais tem esse modelo de pejotização, de fomento ao empreendedorismo, né? E o Sebrae está aí para apoiar esses empreendedores também. Muito, mas muito bacana. Então, ó, pessoal, você que por acaso não conhece o Sebrae, você que acha que conhece, eu faço o convite para você entrar no site, tem muito material aqui, muito material bacana. E tenho várias curiosidades que eu quero ainda capturar aqui junto com você, viu, Vinho? Olha, uma delas é o seguinte: nossa gravação está acontecendo no início do mês de novembro. Então você está aí assistindo, eu estou ao vivo aqui no chat, respondendo todas as perguntas, mas a gravação aconteceu no começo do mês de novembro. Então a gente ainda não sabe o que aconteceu em relação à mais recente decisão de política monetária. A expectativa do mercado é de uma elevação de 50 pontos base. Então a Selic, que neste instante que gravamos aqui está em 10,75, pelo menos na teoria, a estimativa do mercado joga a Selic para 11,25% ao ano. Então a gente está falando de uma Selic na casa de 11%. Vamos arredondar assim. Como que é para o Sebrae ofertar crédito, ô Vignoli, nessa condição de mercado? Muda alguma coisa a taxa Selic nesse patamar? Como que funciona isso no dia a dia do Sebrae? Bom, muda sim, né? Tem as duas pontas, né? Vamos lá, né? Então, teoricamente, né, se a gente tem uma taxa menor, vai ter mais oferta de crédito no mercado, ou crédito mais barato no mercado, melhor para o empreendedor. Mas na outra ponta também, se tiver inflação, ele está lascado. Sim. Então, o que a gente quer, na verdade, é que tenha uma economia sadia, que possa ter aí uma taxa de juros o mais baixa possível, sem ter uma inflação galopante. Então, a gente trata esse tema com muita responsabilidade. Eu entendo que eu estava dizendo aqui, né, da cultura de crédito, né? O que acontece muito, que nós vemos muito com o nosso público é que muitas vezes o crédito ele não se torna ali a salvação, mas se torna um problema para aquele que não usa direito esse crédito. E o Sebrae acompanha isso. A gente está focando muito em ser uma espécie de atestador para os bancos, para as instituições de crédito, de que a pessoa tem um plano para investir aquele crédito. E que aquele plano vai dar certo porque o Sebrae acompanhou, porque ajudou com os nossos profissionais para ele ser algo efetivo. E durante a execução desse plano, a gente acompanha com monitoramento e depois faz o pós-crédito. A gente pega muita gente que já está no vermelho também, né? Que precisa aí renegociar, precisa ter uma forma de sair dessa situação que é muito difícil para a maior parte dos brasileiros. Mas esse é um trabalho que a gente vem fazendo. A área de crédito do Sebrae foi criada nesse ano aqui em São Paulo. Que legal. A gente tinha, né, uma gerência, mas a gente potencializou esse ano. Criamos uma área específica de acesso a crédito, de qualificação financeira, né, para a gente poder cada vez mais apoiar esses empreendedores, e tem dado certo, né? Nós temos aí bastante coisa pela frente. O que a gente observa é que a oferta de crédito ainda é muito aquém da necessidade dos empreendedores aqui do estado de São Paulo, mas mais do que a questão da falta de oferta de crédito, é a falta de qualificação para utilizar ele ainda, que é muito grande, e esse é o nosso principal papel de apoiar. Olha, pessoal, conversa boa passa rápido. Falo, não, mas não é possível. Eu falo isso geralmente quando tá acabando, né, Andrezão? Não, ainda não tá acabando
acabando, nós temos aí uns 10 minutinhos de conversa com o Marco Vignoli. Hoje é mais curtinho? É mais curtinho porque a agenda do Marco Vignoli, eu vou te falar, é disputada, Desculpa, né? é disputada pra caramba. Então a gente conseguiu aqui esse espaço e certamente já fica o convite público para uma próxima conversa com mais detalhes pra gente falar de mais projetos. Agora, ô Marco, vou aproveitar esses 10 minutos porque é o seguinte, né? Você já tem uma relação com o empreendedorismo, com a inovação, que vem antes mesmo do Sebrae. Você é mestrando em administração e empreendedorismo, pós-graduado em inovação e liderança pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Eu queria que você contasse aqui para o nosso público um pouco da sua experiência profissional antes de você chegar ao Sebrae, para a galera entender também como que a sua trajetória de vida é uma trajetória ligada ao empreendedorismo, para quem quer abrir novos negócios, ligada também à inovação. Por gentileza, fica à vontade, Marco. Poxa, eu agradeço a oportunidade. Bom, eu sempre tive uma ligação com essa questão do desenvolvimento, do mundo do trabalho, do mundo do empreendedorismo, né? Eu trabalhei no Ministério do Trabalho, diretor de políticas de empreendedorismo da juventude na época. Eu trabalhei aqui também na área do social, no governo do estado, né? Fui diretor de um programa chamado Viva Leite, que é um programa de segurança alimentar muito forte, um programa chamado Bom Prato, que é um programa social impactante aqui no nosso estado. Na sequência, eu fui deputado, fui líder na Assembleia do meu partido, relator de orçamento por 2 anos. Depois, na sequência, eu fui secretário aqui do governo do estado de São Paulo, secretário de Desenvolvimento Regional, né? Um foco no desenvolvimento das regiões do estado, nas cidades, potencializando aí as oportunidades nos municípios. E hoje eu trabalho no Sebrae São Paulo, fui superintendente, hoje diretor técnico do Sebrae São Paulo, conselheiro do SESI, então tenho uma ampla experiência profissional na questão do empreendedorismo e no mundo do trabalho em si, mas muito pela frente ainda para aprender. Eu entendo que nós temos dentro do estado de São Paulo cada vez mais um estado empreendedor, mas muitas ferramentas ainda devem acontecer para apoiar esse empreendedorismo. O Sebrae tem um papel fundamental nisso. Sem dúvida. Eu sabia que você ia contar sobre a sua trajetória política, faz parte da sua vida. Claro. E aí eu queria ter a oportunidade de te perguntar, porque não é para qualquer pessoa que a gente tem essa chance, né? Por que eu tô falando isso? Porque você tem a experiência do lado político, e hoje, conversando com vários pequenos empreendedores, microempreendedores, você está ao lado de várias pessoas que estão querendo ali construir a sua trajetória de vida e os seus sonhos também. É pouca gente que tem essa experiência tão intensa como você desses dois lados. E aí a pergunta é, em geral, né, pela conversa que você tem com esses empreendedores, com essas pessoas que estão aí batalhando para conseguir alavancar os seus negócios, pela percepção que você captura dessas conversas, você entende que os políticos, eles falam o que essas pessoas precisam ouvir, o que elas querem ouvir para conseguir resolver os seus problemas? Porque quando alguém fala do Sebrae, a pessoa fala assim, é exatamente o que eu preciso, mas vai no ponto, é direto. E da mesma maneira, eu queria que você falasse também se essas pessoas, se os empreendedores, eles enxergam na política as possibilidades que existem. Porque a gente pode criticar tal, mas a política, quando bem feita, ela abre também muitas portas. Os empreendedores ainda acreditam nessa possibilidade? O que você pode falar pra gente nesse sentido? Sem dúvida. Eu fazendo uma avaliação das últimas eleições em São Paulo, a grande pauta foi o empreendedorismo. Com certeza. E não só em São Paulo, a gente viu no Brasil como um todo. Era uma pauta que muitas vezes não estava entre as principais na campanha, né? A gente via saúde, segurança pública, são as duas tradicionais, porque o político ele pega uma pesquisa e vê ali, a população, são esses pontos que ela tá, são os pontos quentes, né? E essa pauta do empreendedorismo, ela aqueceu muito. Nas últimas eleições foi evidente como isso ocorreu. Muito por conta da mudança das relações de trabalho. O que eu estou dizendo? Muita gente deixou de ser CLT para se tornar um Uber, para se tornar uma profissão autônoma de que antes não tinha. Muita gente com o advento da MEI se tornou um MEI, né? Uhum. Às vezes você tem ali um salão de cabeleireiro em que todo mundo é um MEI lá dentro, né? E é uma realidade diferente. Então, os políticos compreenderam que eles têm que, e aqueles que não compreenderam vão ficando para trás, que eles têm que dialogar com esse mundo do empreendedorismo, porque cada vez mais, com o advento de inteligência artificial, com a tecnologia, as pessoas vão ser empreendedores por necessidade ou por oportunidade. Eu acho que as pessoas ainda não têm as respostas
na amplitude que elas desejariam ter do campo político. Mas eu entendo que, como eu disse aqui, né, essa questão da cultura empreendedora, ter ali a disciplina na escola e tal. É um processo. É um processo. Se fosse falado isso há anos atrás, né, isso seria um absurdo. Poxa, mas está querendo bancarizar uma educação fundamental. Isso seria tratado, Sim, talvez com esse olhar, né? E hoje eu vejo que a sociedade enxerga de outra forma. Cada vez mais ele observa, fala, não, tem que preparar para esse mundo. Então, casa um pouquinho a política com o anseio da sociedade. Os dois são siameses aí nas suas construções. Agora, se isso vai significar melhores políticas públicas e melhoras para a população em termos de empreendedorismo, vai depender da qualidade dos governantes que nós temos, e aí fica a cargo deles. Ah, mas essa resposta foi simplesmente sensacional. E você lembrou muito bem, realmente, né? As eleições municipais, é porque já tem eleição dos Estados Unidos, tá, um monte de coisa nesse ano, a gente acaba esquecendo. Mas as eleições municipais, esse debate do empreendedorismo, na intensidade que foi, ocorreu pela primeira vez. Né? A pauta do empreendedorismo estava ali de igual para igual mesmo. Segurança pública, saúde, educação, empreendedorismo. Muitos políticos começaram a usar a palavra prosperidade, né? Sim. Se referindo à prosperidade financeira também. E me parece, só até pra gente encerrar, Marco, que as redes sociais têm um trabalho também nesse sentido, né? Porque antes você tinha uma relação, me parece, diferente com aquele dono da empresa, com aquele CEO, com a dona de uma companhia. Era quase que uma pessoa pouco alcançável, né? Você não tinha acesso a essa pessoa. Com as redes sociais, você vê que o CEO tem os seus dilemas, tem as suas dúvidas, o filho do CEO também fica doente, a filha da dona da empresa também fica doente, e você vê que aquela pessoa muitas vezes começou, não tinha todas as certezas da vida, na verdade tinha mais dúvida que certeza, e aí foi batendo cabeça até que conseguiu chegar no local onde está. Às vezes você olha essa trajetória e você fala, pô, serve, eu acho que eu consigo também, isso aí serve pra mim. E o Sebrae nas redes sociais também tem uma participação importante, tá lá, tá ativo, tem uma linguagem que é sempre muito atual. Então eu queria te ouvir também nesse sentido, porque as redes sociais podem ter ajudado nessa mudança de olhar que a sociedade tem para o empreendedorismo, né? Sem dúvida. E ela constrói também heróis dentro desse conceito, né? O empreendedor, ele olha, ele fala, poxa, mas essa pessoa está vendendo milhões através das redes sociais, saiu do nada e cresceu dentro. Eu também posso ter essa oportunidade. Como é que seria para uma pessoa que tem uma loja de roupa em qualquer rua aí de São Paulo ou do interior, fazer uma exportação tão fácil como é hoje, através de marketplaces, né, de uma realidade que nós temos, ou para até uma pessoa na sua casa comprar também no mundo todo. Essa relação que você disse é justamente isso, né? Os grandes CEOs agora são acompanhados em tempo real, todos os dias, em um grande conceito aí que nós temos fundamentado nas redes sociais. A gente vendo a eleição americana também, essa pauta do emprego tem sido crucial, né? Quando você olha, né, o próprio Trump comentando sobre o cinturão da ferrugem, que vai restabelecer, né? A Câmara, por outro lado, buscando outros sentidos. Tudo isso tem sido muito impactante. Eu acho que no mundo todo o empreendedorismo, o emprego, essa pauta se aqueceu muito. Eu acho que as redes sociais têm um impacto forte nisso, assim como tem a inteligência artificial, a tecnologia, que vão moldando aí a sociedade atual que nós temos. Demais. E aí eu me lembrei que pesquisando, estudando para essa conversa, eu vi vários cursos do Sebrae sobre isso. Quer dizer, cursos, né? Você tem aqui algumas instruções gratuitas. Então, não estou falando do curso aqui, não pensa que é algo que você vai levar 6 meses para aprender, não. Você entra aqui no site do Sebrae, é VaptVupt. Então, olha aqui, ó. Você tem um artigo, Mercado e Vendas, como viralizar no TikTok. Antes, você falava de TikTok, tinha gente com preconceito, essa rede social aí das dancinhas. Exatamente. Hoje em dia tem muita gente, muito empreendedor utilizando o TikTok para ganhar dinheiro. Você tem aqui algumas dicas, qual é a música, como você filma, como você faz uma edição atrativa e como isso pode ajudar o seu negócio. Só tô dando um exemplo rápido, hein? Tem mais uma aqui, ó, que eu achei legal. Empreendedorismo feminino. Como gravar em casa. Aí você já, tô fazendo home office, trabalho de casa, não tem aquela estrutura para fazer o vídeo. Pô, você consegue produzir mesmo assim. Então, para você que está em casa, homem, mulher, você consegue aqui, tem algumas dicas importantes. Então é isso, né? Essa conversa foi uma introdução para você que quer empreender,
saber que existe o Sebrae, de fato o que é o Sebrae, como ele pode te ajudar e como o portal do Sebrae está aí à disposição para todo mundo, para quem está começando, para quem está no meio do caminho, para quem já está consolidado e quer continuar evoluindo, né? O empreendedor não pode parar nunca. Ô Vignoli, quero agradecer muito a sua participação e gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Eu reforço, né? Uma galera que tem 70% na nossa pesquisa de público entre 25 e 55 anos, uma galera que gosta de economia, que gosta de mercado financeiro, muita gente tem o seu próprio trabalho, tem alguns telespectadores que escrevem para cá, estão montando ali as suas escolas, outros mais consolidados. Um abraço para o nosso telespectador lá de Minas Gerais, o César, tem a escola dele, tem gente que está montando o seu restaurante, tem assim, as mais diversas áreas do empreendedorismo aqui conectadas junto com a gente na TC News. Então, para essa galera que nos acompanha, que mensagem você pode deixar para eles? Poxa, agradeço a oportunidade de participar aqui no TC News. Eu entendo que o empreendedorismo, muita gente que acompanha aqui, eu tenho certeza que tem o seu negócio, toca o seu negócio, busca construir a sua autonomia financeira investindo no mercado. Portanto, caminham casados os temas. Lá no Sebrae a gente tem muito conteúdo, muita pesquisa. Eu vou trazer aqui sempre para vocês. Claro. A gente faz bastante coisa sobre todos os setores e a gente trabalha hoje com especialistas para poder apoiar o empreendedor do estado de São Paulo a ter sucesso, a poder fazer o seu negócio prosperar. Contem com o Sebrae, contem comigo, estou à disposição aqui sempre, Vinícius. Foi um grande prazer. Pô, muito legal, Marco. Parabéns pelo trabalho. Os microfones da TC News ficam aqui à disposição para uma próxima oportunidade. E eu quero agradecer especialmente a você, investidor, empreendedor, empreendedora, você que trabalha, assim como eu, em uma companhia, mas tem vontade de ter seu próprio negócio, que empreende dentro do próprio trabalho, ou seja, toda a nossa audiência. Muito obrigado. Audiência qualificadíssima. Uma conversa também hoje aqui para você de altíssimo nível para consolidar o nosso ano de 2024 aqui no Olá Investidor. Foi bom demais, hein, Andrezão? Esse aí sim, o Andrezão é um empreendedor do amor, o monogâmico, o homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos. Ei, Andrezão, o mercado financeiro já te ama. Pessoal, a gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Lógico que tem. A gente vai até a reta final juntos aí de 2024, hein, pessoal? Não se esqueça, toda terça-feira, 6h30 da tarde, o nosso encontro semanal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.